Sejam muito bem-vindos, meus caros, e está definida a data das próximas eleições na Alemanha. A AfD acusa o chanceler Olaf Scholz de manter o país refém das suas próprias políticas e do seu próprio governo, tendo em conta que a coligação que estava no governo está completamente desfeita. Vamos ver, meus caros, o que é que se passa, qual é que é a próxima data e a acusação da AfD. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: a Alemanha vai a votos a 23 de fevereiro, depois da quebra da coligação entre sociais-democratas, liberais e verdes. Chanceler Olaf Scholz deve propor o voto de confiança em dezembro, que o Parlamento chumbará. A oposição de centro-direita está à frente nas sondagens. Temos, na sequência de um acordo entre o Partido Social-Democrata, SPD, o maior da coligação governamental, e a União Democrata Cristã, CDU, a principal força da oposição, os alemães serão chamados às urnas em eleições legislativas antecipadas no próximo dia 23 de fevereiro. As eleições normalmente aconteceriam no outono, portanto isto já são eleições antecipadas e já temos dias. Falava-se que era para março, pelos vistos vai ser no fim de fevereiro. A razão é a quebra da aliança entre o SPD, os democratas livres e os verdes, que governam desde 2021. Esta terça-feira, informam vários jornais alemães, os sociais-democratas de chanceler Olaf Scholz chegaram a acordo com os democratas cristãos, que queriam chamar os eleitores o mais cedo possível. Defendeu legislativas em janeiro, ao passo que o SPD as queria na primavera. Portanto, é como eu vos disse, havia aqui uma indecisão, tendo em conta que elas teriam de ser aprovadas e tinha que haver aqui um entendimento para que houvesse eleições antecipadas, até por causa da Constituição, que prevê algum impasse, digamos assim, naquela que é a destituição do próprio chanceler desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em situações de instabilidade política, e por causa dessa questão constitucional, digamos assim, houve aqui um impasse, mas pelos vistos as eleições antecipadas estão marcadas para fevereiro, no fim de fevereiro, que foi basicamente um encontro entre aquilo que os democratas cristãos queriam e aquilo que os sociais-democratas queriam, portanto foi ali um encontro no meio. A data das eleições terá de ser confirmada pelo Presidente, que também defendia que não se adiasse muito a clarificação política. O chefe do governo deve falar ao país no Parlamento esta quarta-feira. Não seria problema nenhum para mim marcar a moção de confiança antes do Natal, afirmou Scholz numa entrevista televisiva. Vai ser ele o cabeça de lista do SPD. E portanto agora já temos aqui algumas possibilidades de formar governo. Formar governo não vai ser fácil. O litígio entre SPD e FDP, que levou Scholz a admitir a pasta das finanças do líder dos liberais, Christian Lindner, tem que ver com as questões orçamentais agravada pela guerra na Ucrânia e a crise energética que acarretou para o país demasiado dependente das fontes de abastecimento russas. Sabem o que eu vos tenho a dizer, meus caros, sobre esta questão da crise energética? O Donald Trump avisou em 2016. Vocês não quiseram ouvir. Eu lembro-me, na altura, numa reunião, vermos os representantes alemães a rirem-se na cara do ex-presidente e do atual presidente dos Estados Unidos da América. Riram-se na cara dele. Ele avisou: meus caros, saiam daí, não estejam tão dependentes da Rússia. Vão ver outras formas de terem energia e de a terem de forma sustentável. E agora estão com uma crise energética. Só que isto dos meios de comunicação tradicionais, ninguém vos vai lembrar do que eu vos estou a dizer. E vocês podem investigar. O Donald Trump avisou em 2016 que a dependência energética da Alemanha com a Rússia seria um problema grave no futuro. Optaram por ignorar Donald Trump, agora veem as consequências. Meus caros, se calhar começarmos a ouvir quem conseguiu manter paz a nível mundial, quem liderou a primeira potência mundial e quem eventualmente vai resolver os conflitos a nível internacional, deveríamos começar a ouvi-lo e deixar de lhe chamar louco, porque louco era Joe Biden, louca era a Kamala Harris, que é uma comunista que não tem outro nome e que teve que aligeirar a sua própria agenda, porque já se apercebeu que a extremista nas eleições foi ela e que ela foi muito mais ideológica do que Donald Trump, inclusive pelas alianças que fez. Donald Trump, por exemplo, teve como um dos seus principais aliados Elon Musk, que é um homem que toda a vida votou democratas e, segundo sei, ele votou Joe Biden nas últimas eleições. Portanto, meus caros, este é um dos exemplos, mas temos outro. Temos Robert F. Kennedy Jr., que, por exemplo, tem a família que tem. Nós sabemos o legado da família do próprio. Ele próprio era do Partido Democrata e endereçou o seu apoio a Donald Trump e eventualmente até vai fazer parte do executivo de Donald Trump. Portanto, estas pessoas têm que perceber que quem foi mais vincado ideologicamente falando foi o lado democrata, foi o lado de Kamala Harris. E eu já vi pessoas, inclusive, isto já não tem muito a ver com o vídeo, mas eu acho que é importante dizer isto, eu já vi muitas pessoas por aí a dizer que, e tal, os estados que em média têm menos estudos votaram Donald Trump. Meus caros, eu acho que é importante dizer duas coisas. Número 1, os estados que votaram e em que Kamala Harris venceu, maioritariamente não exigiam identificação para votar
ou pelo menos não exigiam identificação com foto, mas muitos deles não exigiam identificação, estávamos dependentes, e há vídeos a circular pela internet, estávamos dependentes da boa vontade dos votantes para se confirmar a veracidade daquele que era o seu voto. Número 2. Os estados em que Donald Trump ganhou, fora os swing states que os limpou todos, mas os estados e o tipo de eleitorado que Donald Trump conquistou era o eleitorado do Partido Democrata há uns anos atrás. E vocês perderam-no porque elitizaram o partido e ignoraram aquelas que são as preocupações da pessoa comum. E como ignorar? Isto foi dito pelo Bernie Sanders. E eu acho que é um homem livre de suspeitas de fascismo ou de racismo ou de xenofobia. E portanto, como vocês se borrifaram para a pessoa comum, perderam as eleições. Isso é o preço a pagar pelas vossas microcausas, pelo elitizar do partido e pelo borrifar que vocês tiveram pelo povo comum. E portanto, meus caros, agora aguentem-se porque vão ter 4 anos de Donald Trump e graças a Deus que o fizeram, porque assim vamos ter mesmo 4 anos de Donald Trump. Para o Ministro das Finanças, Scholz optou por um camarada do SPD, George Cookies. As contas do Estado para 2025 ainda carecem de aprovação parlamentar. A CDU, aliada à União Social Cristã, o seu partido irmão na Baviera, encabeça as intenções de voto com 32%, mais do dobro do SPD, refletindo uma opinião pública que só 14% se dizem satisfeitos com o executivo. O líder democrata cristão é um forte candidato ao lugar de Scholz, mas teria de contar com alianças para formar um governo estável. E aqui já se fala da nova esquerda populista, que eu acho que também é um fenómeno interessante, e é curioso, esta notícia é do Expresso, é curioso que não falem do crescimento da AfD a nível regional, mas como esta notícia não fala do crescimento da AfD a nível regional, falo eu um bocadinho. A AfD, para quem não sabe, tivemos eleições a nível regional na Alemanha e conseguiu ganhar um dos estados, a primeira vitória do partido em 14 anos de existência, se não me falha a memória. E portanto, é um sinal político, claro, até porque a AfD ganhou em frente a estes partidos que inclusive estavam no governo, ficou em segundo ou terceiro lugar em muitos dos outros estados e portanto a AfD neste momento consegue disputar eleições, que é uma coisa que no Expresso não vos vão dizer, mas eu tinha que utilizar aqui a notícia do Expresso porque era a mais recente e falava sobre este tema, mas a AfD vai disputar as eleições, posso-vos garantir. Não vos posso garantir que ganhe, tão pouco vos posso garantir maioria absoluta, muito pelo contrário, eu acho que o cenário político na Alemanha não vai ter maiorias absolutas, pelo menos de um partido, eventualmente conseguirão formar uma coligação, não sei se vão fazer coligações pré-eleitorais, se vão fazer coligações pós-eleitorais, não faço ideia como é que isto vai correr, é como eu vos digo, as eleições são no final de fevereiro, não sabemos o que é que se vai passar, não sabemos qual vai ser o grau de hostilidade que o partido de centro-direita vai ter para com a AfD, mas posso-vos garantir que a AfD à direita vai ser uma peça fundamental, até pelo crescimento que temos visto no resto do país, que tem sido uma coisa assombrosa, e a AfD chegou mesmo a ganhar um dos estados. E portanto, meus caros, vamos ver o que é que se vai passar nas eleições no fim de fevereiro, já estão marcadas, já temos data, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer, e Olaf Scholz já não vai conseguir manter o país refém muito mais tempo. Aliás, ele agora até estava metido numa confusão com o Elon Musk, porque o Elon Musk chamou-lhe qualquer coisa, ele respondeu, portanto foi assim uma coisa um bocadinho esquisita, não sei o que é que deu ao Elon Musk para atacar o chanceler alemão, mas percebo porque efetivamente na Alemanha, eu percebo por parte dos políticos, quer dizer, os políticos na Alemanha dizerem, nomeadamente da AfD, dizerem que Scholz está a manter a Alemanha refém das suas vontades políticas, quer dizer, nós já todos percebemos que o resultado não vai ter nada a ver com aquilo que vocês tiveram em 2021, isso podem esquecer, e portanto, sendo que o resultado, e já toda a gente percebeu que o resultado vai ser diferente daquele que elegeu esta coligação em 2021, eu acho que devemos dar a vontade ao povo, dar a palavra ao povo, que é para ver o que é que sai das próximas eleições, e é precisamente isso que vai acontecer no final de fevereiro. Mas bom, meus caros, obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a chegar aos 5.000 subscritores, muito obrigado, meus caros, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.